Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Baixe sua fronte. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua muito bondade, pelo teu amor, direção e provisão, porque tu és, Deus, o Rei da Glória. Abençoa o teu povo com toda sorte de bênçãos espirituais. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, amados? Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Nós iremos pregar nessa noite sobre o seguinte tema: adorando o Rei da Glória. Você deve adorar o Rei da Glória. Você tem que servir o Rei da Glória. Você depende do Rei da Glória. Você tem de entender e confiar tão somente no Rei da Glória. Israel, meus amados irmãos, o pano de fundo desses salmos, é em um período onde Israel deixou de confiar em Deus, deixou de confiar na provisão de Deus, na ação de Deus, deixou de confiar no poder de Deus. E quando eles saíram para a batalha com a Arca da Aliança, 1 Samuel capítulo 4, aconteceu um fato terrível. Israel perdeu, porque perdeu a confiança no Rei da Glória. Os filisteus ganharam e levaram a Arca do Senhor a um templo de um deus chamado Dagom. E eles imaginavam que com aquilo eles tinham feito muitas coisas. E lá Deus castigou aquela nação duramente. E eles perceberam que Deus Todo-Poderoso, que tinha destruído a imagem do rei Dagom, cortado a cabeça, colocado enfermidade no meio daquele povo, deveria ser tirada a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, a Arca da Aliança, que em cima dessa arca tinha 2 querubins, onde era feita a propiciação pelo pecado, em cima daquela arca. Meus amados, então eles entregaram de volta a arca do Senhor, porque eles adoravam a deuses estranhos, e Deus
E aí levaram a arca para a casa de um homem chamado Aminadab. Deus abençoou Aminadab de uma forma especial. E Davi aí querendo trazer a arca de Deus agora para a cidade de Jerusalém. Coloca em carro de boi a arca do Senhor. E a arca balançou e ia cair. Uzar coloca a mão e ele morre. Naquele momento o povo ficou atemorizado, com medo da presença de Deus. Talvez você está aqui e faz as coisas erradas, vive a vida pecaminosa e você tem medo de Deus. Medo de se entregar a Deus, medo de viver para a glória de Deus, medo de viver uma vida de adorador, porque a palavra do nosso Deus diz que o Senhor Jesus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E talvez ele que procura nunca encontrou em você a verdadeira adoração. Sabe por quê? Porque você faz as coisas da forma errada. Porque você gosta do jeitinho brasileiro, da forma errada de fazer as coisas. A arca não podia ser transportada assim. Ninguém poderia tocar na arca, porque ela era santa. Simbolizava a presença de Deus, o Deus presente na terra. E aí, todo Israel fica com medo, e Davi também. Aí, em vez de levar a arca para Jerusalém, eles levam a arca do Senhor para uma casa de um homem, Obed-edom. E Deus abençoou Obed-edom de uma forma extraordinária. E todo mundo começa a ver a bênção de Deus na casa daquele homem e fica abismado. Só pode ser Deus abençoando. E Davi também vê isso, que a bênção de Deus está naquela casa. Então ele resolve, mais uma vez agora, de forma correta, segundo os preceitos de Deus ordenara, trazer a arca de Deus. E para isso ele faz um festival de adoração. Ele coloca os levitas, os músicos, cantando, entoando. Ele faz a composição desses salmos. Aonde tem pergunta, quando a arca entra, quem vai chegando? Quem vai entrar? Precisa abrir para quem? Para o Rei da Glória. O povo canta e celebra a presença de Deus na capital de Israel. Eles celebram um Deus presente naquele lugar, o Rei da Glória. Mas também há um temor, há uma adoração, mas há um respeito a esse Rei da Glória, de tal forma, ao ponto que eles perguntam: quem é que pode estar próximo? Quem é que pode morar aonde o Rei da Glória mora? Quem pode estar aonde o Rei da Glória? Quem pode viver junto do Rei da Glória? Se Uzá tocou e morreu, lá dos filisteus ele destronou todos os deuses, fez os homens adoecer. Quem pode viver diante desse Rei da Glória? E ele pega uma alusão ao Salmo 15, que também é da sua autoria, e coloca partes do Salmo 15 no Salmo 24, diz: quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer nesse santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade, e nem jura dolosamente. Parte dos Salmos 15 ele coloca no meio dos Salmos 24, um salmo de adoração, a entrada triunfal de o Rei da Glória. Para dizer, é necessário ter santidade, é necessário ter uma vida de adoração, é necessário ter uma vida de louvor. Mas Davi faz um negócio especial como autor do primeiro livro de Salmos. Ele pega no Salmos 22, ele fala sobre o Messias sofredor.
uma alusão ao seu sofrimento, mas uma alusão maior ao sofrimento maior de alguém que ia sofrer no futuro, alguém que na cruz vai dizer tenho sede, alguém que foi humilhado. E ele começa a descrever no capítulo 22. Salmos não tem capítulo, né? No número 22 dos Salmos, descrevendo o sofrimento do servo sofredor. No 23, ele expõe Deus como um bom pastor. Já que no 22, ele expõe alguém que sofre por causa da humanidade. No 23, ele coloca um Deus que cuida da humanidade. Um Deus que é pastor, pastor extraordinário, pastor magnífico. Um pastor que cuida, um pastor que anda com o seu povo. Um pastor que anda pelo vale da sombra da morte e não teme. A alusão também a Jesus Cristo, que em meio à cruz ele não temeu, mas se entregou voluntariamente por mim e por você. Aí ele vai para o Salmo 24. E no Salmo 24 ele diz que Deus é um Deus soberano, é um Deus grande, tudo pertence a Ele. Ele requer da sua igreja santidade. Ele é o Rei da glória. Ele ressuscitou e Ele vive para todo sempre. Esse é o digno de adoração. Ele é o Rei da glória. Quer adorar de forma correta? Adore o Rei da glória. O Deus que se fez homem e sofreu por mim e por você. O Deus que é pastor, que cuida de nós, cuida do seu povo, ama o seu povo. O Deus que anda e cuida, o Deus que carrega no colo, o Deus que protege as nossas vidas, um Deus que prepara uma mesa diante do nosso adversário, um Deus que exalta a minha vida e a sua vida, um Deus que promete vida eterna e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então poderíamos dizer que o Salmo 22, 23 e 24 é a trilogia messiânica que converge no Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória que merece a adoração e louvor? Quem é? Jesus Cristo. Quem é esse Rei da Glória que merece adoração e louvor? Quem é esse? Ele é o Rei da Glória. Não existe ninguém como Ele. Ele é o Rei da Glória. Agora, esses salmos destacam algumas verdades desse Rei da Glória. E ele destaca esse Rei da Glória como alguém que é o Criador de tudo. Ele é o Salvador. Ele é Rei. Mas não qualquer rei. Ele é o Rei da Glória. E só nesse capítulo 5 vezes é repetido essa expressão. Rei da Glória. Um único digno de louvor, de adoração, de exaltação. Então, portanto, esse salmo é um salmo litúrgico que Davi fez para a entrada da arca, a presença do Rei da Glória. É um salmo que foi repetido e cantado de forma diferente quando Jesus entra na entrada triunfal em Jerusalém, e o povo cantava a esse Deus que era rei, Hosana, ó filho de Davi, declarando que Jesus era o rei que salvava, era o rei prometido, era o rei digno de louvor e de adoração. E esses salmos, na sua totalidade, vai ser expressado quando as trombetas tocarem. E o Senhor Jesus vir em toda a sua glória e esplendor, o Rei da glória, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só adora esse Rei de verdade quem entende que Jesus é o Rei da glória.
Ele é o Rei da Glória. E para entendermos isso, esse salmo é dividido em 3 partes. Meus amados irmãos, a primeira parte fala da soberania do Deus da glória. De um Deus que é soberano, verso 1 e 2, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que neles habitam. Esse Senhor soberano na minha vida, Senhor que dirige a minha história, a sua história, é soberano sobre toda a sua criação. É soberano sobre tudo, e tudo que existe deve convergir para a glória e adoração desse Deus que é soberano, que dirige a minha história, que dirige a sua vida, que dirige a sua história. Então ele é declarado soberano sobre a terra, sobre tudo que existe. Ele é declarado soberano sobre toda a criatura. Todas as criaturas, Ele é soberano, Ele é Senhor de todos, Ele dirige tudo, Ele domina sobre tudo, é Ele que é o Rei da Glória, é Ele que dirige o mundo, o universo, a minha vida, é Ele que coordena tudo que existe. E se você está passando um sofrimento, Deus está coordenando. E Ele é Deus, lembre-se, que sofreu por você. Ele é Deus que é bom pastor. Ele é Deus que é um rei soberano para mudar a sua situação. Ele é Deus fiel, porque Ele sempre será Deus sobre a terra e sobre todas as suas criaturas. Mas se esses salmos faz questão de responder quem é este Rei da Glória, eu olho para mim e me pergunto, quem sou eu? Diante desse Deus que é Rei da Glória, quem eu sou? Eu sou mordomo desse Deus. E como mordomo desse Deus, eu devo adorar esse Deus em todo o meu ser, ou com toda a composição da minha vida, deve expressar louvor à bondade desse Deus sobre mim. Esse Deus que desde o nascimento, Ele que me informou, esse Deus que cuida da minha vida e da sua vida dioturnamente, esse Deus que nos guarda, nos protege e nos abençoa. Você é um mordomo que deve louvar e engrandecer a bondade de Deus. E como um bom mordomo, sabe como você louva e engrandece a Deus? Usando bem o seu tempo. Sendo um bom mordomo do tempo. Talvez algumas pessoas estão aqui e dizem, pastor, eu vou louvar a Deus assim, sendo mordomo do meu tempo. Porque a palavra de Deus diz que os dias são maus e nós devemos aprender a remir o tempo, a entender que Deus tem de ter espaço na minha vida, nessas 24 horas todo dia. Deus tem de ter espaço para que eu venha louvá-lo, adorá-lo, contemplá-lo, através da sua criação, através de tudo que Ele fez, tudo que Ele criou, tudo que Ele faz, do seu domínio, para eu ver o seu agir, para que em meio às dificuldades eu entenda o que Deus está fazendo, como Deus está trabalhando, e glorifique a Deus em meio ao sofrimento, na certeza que Ele é fiel. Eu tenho de ser mordomo do tempo, para ter tempo para ler a palavra e orar e me deleitar no Senhor e glorificar, exaltar ao Deus que é glorificado e exaltado, a dizer a Ele o quanto eu o amo, o quanto eu sou feliz de ser seu filho, o quanto eu sou feliz de ser mordomo de algo tão maravilhoso que Ele me confiou e confiou a você como tempo. E muitas vezes nós temos desperdiçado tudo isso. Muitas vezes nós não acordamos e não contemplamos a misericórdia do Senhor sobre nós naquele dia e nem oramos, agradecemos a Deus. Obrigado, Deus, por esse dia.
Quantas vezes você tem reclamado e murmurado e questionado coisas e coisas que acontecem porque você não usa o seu tempo para bendizer a Deus, para falar do amor de Deus, para fortalecer e encorajar pessoas que necessitam ouvir coisas abençoadas de Deus. E quer ouvir da sua boca na instrumentalidade de Deus que você é, como um bom instrumento na mão de um Redentor que redime, que ama e que restaura a humanidade. Deus quer te usar. Mas tem gente que não entende que Deus te chamou para ser mordomo das finanças e adorar a Deus com as suas finanças. Do Senhor é a terra e tudo que nela contém, o mundo e o que neles habitam, todas as suas criaturas. Tudo é de Deus, tudo que somos, tudo que temos, nada é nosso. Deus só nos deu o privilégio de administrarmos. E nós não compreendemos isso. E não louvamos a Deus com aquilo que Deus nos dá. Não temos a misericórdia de abençoar com o nosso sustento outros irmãos. Não temos a sensibilidade de louvar a Deus de um ato litúrgico com os nossos dízimos e ofertas. Quer dizer, o nosso dinheiro não dá para nada. Parece que a profecia que a palavra de Deus cita se cumpre em nós. Recebemos o dinheiro em saco furado. Porque não existe administradores bons, onde louva ao Senhor como bom mordomo com o seu dinheiro. Se de Deus é tudo, Deus a mim confiou. Eu tenho de ser grato a Deus e expressar Deus e entender que Deus me confiou determinada quantia para que o reino de Deus, para que o povo de Deus seja abençoado e que o reino de Deus seja propagado. Hoje à tarde eu conversava com o Henrique sobre isso. Eu disse, eu acho lindo uma palavra de José do Egito. Deus o coloca como um governador. E ele não é o tipo de Cristo. A geração de Jesus não vai sair dele. Mas ele entende a sua função. Ele diz, Deus me exaltou para ser mantenedor do povo de Deus. E muitas vezes você não compreende que aquilo que Deus te dá, aonde Deus te coloca, é para você ser um abençoador. E tem muitas vezes que as pessoas negligenciam ser um bom mordomo, dispenseiro do Senhor e louvar a Deus sem gratidão com aquilo que Deus dá, devolver a Ele o que é devido. O que recebemos das tuas mãos, tu damos. Mas louvar a Deus com o seu tempo, com o seu dinheiro, como bom mordomo de Deus, mas ser um bom mordomo daquilo que Deus te confiou e no sentido, aspecto de tudo. Homem, ser um bom mordomo de Deus da sua casa. Um sacerdote, ser um bom pai, um bom marido. Uma mulher idônea, que ama e louva a Deus pelo serviço e pelo esposo que Deus deu, pelos filhos, ou que Deus deu, ou quando não deu, louva a Deus, continua louvando ao Senhor, porque o motivo do seu louvor não é o que você tem, ou o que Deus te dá, mas Deus é o motivo do meu louvor e da minha adoração. E muitas vezes a igreja não compreende essa verdade e não adora o Deus soberano que é o Rei da glória. É importante que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa entender que é necessário requisitos para adoração genuína a esse Rei da glória. E o primeiro requisito citado aí, no verso 3 a 6, é ter mãos limpas. Quando o texto se relaciona às mãos limpas, ele está se relacionando a uma conduta de integridade. Alguém que é íntegro. Alguém que suas mãos não estão sujas pelo pecado, mas alguém que oferece a Deus a sua vida como sacrifício vivo e santo, o seu culto de adoração ao Senhor, que aceita o verdadeiro louvor de quem está com as mãos limpas.
Mas ele ainda cita mais: quem é puro de coração. Isso é um caráter de santidade. A pureza do coração é quanto mais você é santo. Isso se refere a uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida piedosa. Ele diz: olha, quem adora esse Deus da glória precisa cumprir alguns requisitos. Tem de ter as suas mãos limpas, tem de ter integridade, tem de ter um caráter santo. Um caráter santo é alguém dirigido todos os seus atos, não pelos sentimentos ou circunstância, mas por Deus, o Rei da glória. Quem pode mais? Quem tem uma vida sem falsidade. Quem não é falso. E aqui nesse sentido é quem não adora a outro Deus, quem não vive idolatria nenhuma. E quem não é senhor sobre si. Porque tem gente que diz: eu não sou idólatra, e é senhor sobre si, só faz o que você deseja, não se rende à vontade de Deus, ao senhorio de Deus, à verdade da palavra de Deus, porque a sua verdade é a sua, que dirige a sua vida. E isso é mentira do diabo. Quantas e quantas pessoas dizem: eu não vou fazer isso de maneira nenhuma. E sabe que a palavra de Deus ensina isso. Quer ver uma coisa? Alguém te machucou, alguém te ofendeu, e a palavra de Deus recomenda que você perdoe. E você diz assim: eu não fiz nada, então eu não estou nem aí. A culpa é dele, está errado. Isso é uma pessoa idólatra. Que é isso, pastor? Como assim? É sim. É uma pessoa que deixa de adorar a Deus com os seus atos e adora a si mesmo. Isso é idolatria, irmãos. Idolatria é colocar outro no lugar de Deus. E quando você faz isso, você diz assim: o conselho de Deus não é tão bom para mim como o meu. Você se coloca no lugar de Deus. A palavra de Deus fala de um outro requisito: nem jura dolosamente. Quem não dá falso testemunho, quem não é um dissimulado, mas quem vive para a glória de Deus. E o texto conclui no verso 5, que quem vive dessa maneira pode habitar, louva o Senhor, louva esse Rei da glória. Quem vive assim tem como resultado, verso 5, a bênção, a justiça de Deus e a salvação. Quem vive assim tem como resultado isso: ser abençoado, receber a justiça de Deus. Quem vive isso tem como resultado ser salvo por Deus. Aí você pode perguntar: pastor, quem é que pode fazer uma coisa assim? Quem pode viver inteiramente desse jeito? E a resposta é: ninguém. Ninguém é possível viver em total integridade. Ninguém é possível viver em total santificação. Ninguém é possível viver em total adoração, não sendo idólatra. Ninguém é possível viver sem dar mau testemunho, sem ser dissimulado. Então, diante desse resultado, ninguém pode ser abençoado. Ninguém pode ser justificado e ninguém pode ser salvo. Mas o autor é muito sábio quando ele diz que quem pratica assim vai experimentar de Deus a bênção, a justiça e a salvação. Quem não é confiado em si mesmo, mas quem é confiado no Rei da glória. Quem não depende da salvação de si mesmo, mas quem entende que a salvação é um ato exclusivo do Rei da glória. E quem é esse Rei da glória? Jesus. Então, sem Ele eu não poderia estar na presença dEle. Sem Ele eu não poderia ser abençoado. Sem Ele eu não poderia ser justificado, ser mais santo, ser mais puro, ser mais reto, ser um verdadeiro adorador. Sem Ele eu não poderia ser salvo. Só através do Rei da glória. Então a salvação é possível sim.
A vida diante desse Deus é possível sim. Permita que esse Deus venha entrar na sua vida e em celebração e adoração da sua parte, dizendo: entra, Rei da Glória. Porque tudo é do Senhor, é o Senhor que faz tudo, é o Senhor que faz todas as coisas, e tudo converge em Ti, e toda a nossa vida está diante desse Rei da Glória, e aberta e exposta ao Rei da Glória. Uma vez um colega meu orava todo dia da mesma forma. Mas eu gostava dele orar por mim. Mas toda vez que ele orava, ele dizia: Senhor, que esse homem venha ser um livro escrito nas suas mãos e tal. Só usava essa frase. Vimos até rir que ela lembra de quem é que falava isso. E realmente, se Deus não escrever a minha história, se Deus não dirigir a minha vida, se Deus não me santificar, se Deus não me justificar, se Deus não me perdoar, eu não consigo ser um verdadeiro adorador. Eu venho ao culto e eu não consigo sentir a presença do Rei da Glória. Ele está nesse lugar e eu não me comovo na sua santidade. Ele precisa ser glorificado e adorado e eu não estou nem aí para Ele. Mas quando eu entendo quem é esse Rei da Glória, o que Ele fez por mim, o que esse Deus da Glória faz por mim, eu louvo a esse Rei da Glória, porque tudo o que faltava, que me impedia acessar a presença desse Rei da Glória, foi cumprida pelo Rei da Glória na cruz. Esse Rei da Glória abriu, rasgou todo o véu, toda a separação. Eu posso viver em santidade, eu posso viver em novidade, eu posso ser uma atalaia de Deus, eu posso ser alguém que ama, louva, engrandece, exalta esse Deus, por causa dele em minha vida. Porque Ele me ama, Ele me abençoa, Ele me justifica, Ele me salva. Eu posso ter as minhas mãos limpas, porque os meus pecados são perdoados por Ele. Eu posso ter o coração santo e desejo de santidade, porque Ele é santo e eu desejo esse Deus mais e mais, querer ser igual a Ele. Eu posso ser um verdadeiro adorador, sem falsidade nenhuma, desprendido de tudo, com toda a sinceridade diante desse Deus, adorando a esse Deus que reina e vive. Então eu posso adentrar aqui nesse culto, ou em qualquer lugar, aonde eu estiver, Deus está, e dizer assim: Deus, eu estou diante do Senhor, e eu estou em pecado, e preciso da Tua provisão, proteção e do Teu cuidado. E esse Rei da Glória aceita o meu louvor, aceita a minha oração, me transforma, me molda, me restaura, me ama, porque Ele sofreu por mim e morreu por mim na cruz. E Ele é o meu pastor, que quando eu estou ferido, Ele cuida de mim e anda comigo em todos os momentos. Ele é o bom pastor. Ele é o Rei, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Pai. O verso 7 em diante fala sobre esse Rei da Glória, e fala da entrada magnífica desse Rei da Glória. Esse Deus que entra na cidade de Jerusalém, simbolizando a arca. Esse Deus que entra na cidade de Jerusalém montado em um jumento, onde o povo cantava e celebrava. Mas esse Deus que vem em toda glória, os anjos cantando: Santo, Santo é o Senhor, todos se prostrando diante dele. Esse Rei da Glória precisa ser recebido pelo mundo de braços abertos, aonde as pessoas retratam a verdadeira adoração. Esse Rei da Glória me chamou para isso, para anunciar o ano aceitável dele,
para que as pessoas possam compreender a verdade, a graça e o amor desse Deus e se renderem em adoração a esse Deus, louvando a esse Deus forte e poderoso, a esse Deus que entra de uma forma extraordinária. E do verso 7 ao 10 é recitado assim: então todo mundo, povos, línguas e nações vão receber esse Rei da Glória como tal, mas que em nome de Jesus eu possa recebê-lo em adoração, e que a minha oração diz: vem, Senhor Jesus, manifesta a tua graça, volta, manifesta a sua justiça por completo, julgue essa nação, transforma esse mundo, seja continuamente o nosso juiz por excelência. Quem é este Rei da Glória? E Davi responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. Quem é este Jesus, Rei da Glória? É o Senhor forte. É Deus sobre tudo, é Senhor, é soberano sobre tudo, é Senhor sobre a minha vida. Eu sou servo desse Deus. Ele é poderoso, Ele pode fazer todas as coisas no céu, na terra ou debaixo da terra. Ele pode resolver a sua situação hoje. Ele pode curar a sua vida hoje, porque Ele é poderoso. Ele pode abrir uma porta de emprego hoje, Ele pode transformar a sua família hoje, Ele pode restaurar o seu filho hoje. Ele é poderoso. Se hoje Ele não quiser fazer, eu sei que Ele tem poder para fazer amanhã, e eu creio no poder desse Deus, e eu continuo crendo, porque esse Deus é poderoso. Mas Ele é poderoso na guerra, porque Ele é o Deus que pode acalmar a minha guerra. Ele é o Deus que pode trazer paz ao meu coração. Ele é Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância. Você pode estar vivendo uma guerra, mas Ele é Senhor, Senhor da guerra. Não aquele filme que alguns assistiram. Eu assisti. Quem aqui já assistiu o Senhor da Guerra? Opa, filme antigo, só levantou os velhos. Mas o Senhor é o Rei da guerra. É Ele que traz paz. É Ele que acalma a tempestade. É Ele que acalma a guerra. Ele é mais poderoso de qualquer reino existente aqui na terra. E qualquer reino que tenha qualquer poder bélico não se compara ao poder desse Deus. E é interessante que, para demonstrar que esse Deus tem todo o poder, é recitado também o Senhor dos Exércitos. Ele é, verso 10, o Rei da Glória. Sabe quantas vezes no Antigo Testamento é citado o Senhor dos Exércitos? 300 vezes. O Senhor dos Exércitos. O Deus que guerreia a minha guerra. O Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Jesus é o único digno de louvor. É o único digno de adoração. Jesus é digno de toda a glória. Eu preciso adorar a esse Deus. A esse Deus que é Criador. Eu preciso adorar esse Deus que é Senhor. Eu preciso adorar esse Deus que é Salvador. Eu preciso adorar esse Deus que morreu em uma cruz por amor a mim. Eu preciso adorar esse Deus que cuida de mim como um pastor cuida das suas ovelhas. Eu preciso adorar esse Deus que é Rei. E, meus amados, Ele está nesse lugar. E a gente poderia mudar o culto hoje. A gente poderia pregar sobre adoração e Rei da Glória que está presente aqui. E o louvor começar agora. Para a igreja adorar a esse Rei da Glória. De fato. Não com palavras soltas ao vento. Não com falsidade, levantando a mão e não adorando a esse Deus. Não é que é errado levantar a mão. Mas de fato em rendição a esse Deus. Que é Rei e Senhor, está nesse lugar. E que procura em mim a verdadeira adoração. Adorá-lo como Ele é.
Não creio em um Cristo vencido. Eu creio em um Cristo que é vencedor e é Rei da glória. Aleluias! Esse Deus precisa ser glorificado. Esse Deus precisa ser celebrado continuamente sobre a minha vida. Porque se esse salmos é um salmos litúrgico, quando é que acontece o culto? Todos os dias da minha vida. Porque todos os dias eu estou diante desse Rei da glória. E em todos os meus atos, como um bom mordomo, eu devo louvá-lo. É Ele digno, único digno de louvor e de adoração. Esse Rei da glória que está nesse lugar, Ele olha para você. Ele te ama. Ele deu a vida por você. Ele quer ser o seu bom pastor. Ele quer te carregar nos momentos de dificuldades, no momento de angústia. Ele quer cuidar de você continuamente. Ele quer que você o reconheça como o Rei da glória. E talvez você está aqui e ainda você não fez isso. Ele é o Rei da glória. Não existe Rei dos reis como Ele. Ele é o único e verdadeiro Senhor. E precisa ser o seu Senhor para ser depois o seu Salvador. Se você quer a salvação desse Deus, precisa entender e adorar ao Rei da glória. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.